castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos novamente, capítulo 8. Desde já eu quero agradecer ao conselho da igreja pelo convite, pelo pastor Wendel, e dizer que é uma alegria sempre retornar aqui. Seu Edson, se Deus quiser, a próxima vez vai ser ordenado. Permitindo o Senhor, meu processo como candidato vai se encerrar no final de novembro, que será a reunião do nosso presbitério, e ali eu serei sabatinado para a ordenação. Então, orem por mim, é um período de apreensão, né? Mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Romanos capítulo 8, eu lerei dos versos 31 a 39, mas eu vou fazer a exposição apenas da primeira parte desse parágrafo, tá? Romanos 8, a partir do versículo 31, assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus de amor e de imensa bondade, nós estamos diante da Tua Palavra, ó Pai, e rogamos ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Letras opere nos nossos corações, ó Pai, iluminando-nos, para que possamos compreender a voz do Evangelho e também andar de conformidade com ela, para que sejamos transformados no nosso homem interior e assim, ó Pai, possamos glorificar o Teu santo nome através de todas as nossas ações, palavras, decisões. Que o fato de estarmos unidos a Cristo se torne algo impactante para nós, sabendo que não há sobre nós mais nenhuma condenação, porque nós estamos unidos ao bendito Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas vive e reina eternamente no trono de glória. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, na carta aos Romanos, e a última vez que eu estive aqui, eu expus uma parte do capítulo 8, dos versículos 28 a 30. A carta aos Romanos, Paulo a escreve como se estivesse em uma entrevista de emprego. O propósito de Paulo ao escrever esta carta é angariar fundos para fazer missões na Espanha. Então Paulo queria ir para lugares que ainda o evangelho não havia sido pregado, e um desses locais era a Espanha. Para isso, então, ele escolhe a igreja de Roma para ser a sua igreja financiadora, por assim dizer. Aquela igreja, juntamente com seus irmãos, que haveriam de abençoar o trabalho do apóstolo Paulo com recursos financeiros e também com recursos pessoais e em oração, auxiliando assim o apóstolo Paulo a continuar a sua missão de pregar o evangelho entre todas as nações. É por isso então que, para explicar ou para justificar essa proposta do apóstolo Paulo, a sua intenção de ir até a Espanha, Paulo escreve a carta aos Romanos com uma tese fundamental, que é a tese da justificação pela fé. Ele afirma que todos os homens na face da terra pecaram, e por isso todos nós estamos destituídos, separados de Deus.
Aquilo que nós tínhamos no Éden, em Adão, que havia o fato de termos um relacionamento puro e santo com Deus em Adão, isso foi rompido e quebrado pelo pecado. E agora nós não mais temos esse relacionamento, porque o pecado foi capaz de quebrar o relacionamento que tínhamos com Deus, e agora nós nos tornamos inimigos do Senhor, como diz o apóstolo. Mas para fundamentar toda essa ideia de salvação, de justificação pela fé e do fato de sermos adotados pelo Pai, mediante Jesus Cristo, o Filho, Paulo traz uma doutrina que é pouco conhecida no meio presbiteriano, infelizmente, algo que é produzido na reforma muito pelos nossos pais, presbiterianos e reformados, mas que poucos de nós conhecemos a fundo, que é a doutrina da união com Cristo. A doutrina da união com Cristo nos diz que é o fato de nós estarmos ligados, conectados ao Senhor Jesus, que nos garante que nós não seremos mais condenados. É porque nós estamos ligados a Cristo que os seus méritos são os nossos méritos. É porque nós estamos ligados a Cristo que, como diz o apóstolo Paulo, não há mais nenhuma oposição, não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma acusação. E o maior de todos os argumentos no final do capítulo 8: nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus. E é por meio de Cristo, então, que nós somos amados e recebemos da parte do Pai todas as bênçãos. Ele derrama sobre as nossas vidas bênçãos incontáveis, bênçãos que nós não podemos nem enumerar e nem descrever. E é assim que o Pai nos ama. O argumento de Paulo, então, aqui no capítulo 8, já começa com essa ideia, com o versículo que nós lemos. Porque agora nós que estamos em Cristo, já não há nenhuma condenação sobre nós. Mas fato é que essa ideia de união com Cristo não começa aqui, porque Paulo começa a tratar especificamente da justificação e da adoção lá no capítulo 5. Volte alguns capítulos comigo. Capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então está fundamentando a doutrina da justificação no firme fundamento da união com Cristo. É porque nós estamos em Cristo que nós agora fomos justificados pela fé e temos de volta aquele relacionamento com o Senhor. O fato de termos paz com Deus é que agora nós temos um relacionamento com Deus que havia sido perdido por causa do pecado. Se você avançar para o capítulo 6, você verá que o apóstolo Paulo começa a falar sobre uma luta do pecado e da carne contra o Espírito. Nós que agora já temos esse benefício, temos o poder, a capacidade pelo Santo Espírito de Deus de lutar contra o pecado, e esse também é um benefício da nossa união com o Senhor. Isso leva Paulo do capítulo 6 ao capítulo 7, e então nós chegamos no firme fundamento do capítulo 8, que para muitos teólogos é chamado de o Monte Everest de Romanos. É o ápice da teologia paulina sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre a união com Cristo, e é por isso então que eu gostaria de tratar os temas finais do capítulo 8, para mostrar aos irmãos o seguinte: que diante de tudo isso que Paulo já expôs, dessa grande salvação, há duas coisas que são próprias para os crentes por causa da união com Cristo. São os efeitos perenes, eternos da união com Cristo. O primeiro efeito são os efeitos jurídicos, o fato de nós não mais sermos condenados. E em segundo lugar, é a parte do capítulo que eu não irei expor hoje por causa do tempo, mas são os efeitos relacionais a partir do versículo 35, o fato de nós pertencermos à família da fé e não mais sermos separados do amor de Deus. Ficaremos então nos efeitos jurídicos da união com Cristo, o fato de não sermos condenados.
Para começar, Paulo diz aí, ele introduz o versículo 31 com uma primeira pergunta, dizendo o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo está maravilhado com a descrição da salvação que ele acabou de dizer. Se você observar o versículo 30, Paulo diz o seguinte: que aqueles a quem Deus predestinou, esses mesmos serão conduzidos até a glória, sem que nenhum de nós sejamos perdidos. Porque nós estamos nas mãos do Filho, nas mãos de Jesus, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Por isso Paulo diz: aqueles a quem Deus predestinou, a esses Deus também chamou. A esses que chamou, Deus também justificou. A esses que justificou, Deus santifica, convoca para assembleias solenes, como nós estamos aqui, santas diante de Deus. E esses mesmos, nós, a sua noiva, igreja gloriosa, seremos então glorificados na volta de Jesus. Esse é o argumento de Paulo. E essa é a maravilha que Paulo está refletindo na primeira pergunta. O que é que nós vamos dizer diante de tudo isso? E Paulo então começa a resumir os efeitos da união com Cristo. Quando eu digo que são efeitos jurídicos, os irmãos podem perceber que na própria descrição que é feita dos versículos 31 a 34, são palavras de cunho jurídico mesmo. Por exemplo, condenação, acusação, alguém que é contra nós, opositores, justificação. Todos esses termos parecem instaurar na cabeça dos leitores de Paulo um ambiente jurídico, como se nós estivéssemos diante de um tribunal. E os irmãos verão que são passos progressivos, caminhando da oposição até a acusação, até a condenação. Vejamos então esses argumentos do apóstolo. Ele já começa dizendo o seguinte: se Deus é por nós. E uma leitura superficial poderia dar a entender que Paulo está em dúvida se Deus é por nós ou não. Na verdade, Paulo tem certeza, e ele não faz o uso de uma condicional, meramente dizendo, mas de algo retórico. E nós poderíamos traduzir dizendo o seguinte: já que Deus está ao nosso lado, quem pode ser contra nós? Uma vez que diante de todas essas coisas, sabendo que Deus nos salvou, sabendo que Ele está ao nosso lado, quem será contra nós? Paulo começa uma nova pergunta. E quando ele diz quem será contra nós, imaginem o seguinte: Paulo está diante de uma grande plateia, de uma multidão, e ele indaga quase que em um tom de ironia: Deus está do nosso lado. Quem, portanto, será contra o povo de Deus? É como se ele estivesse ironizando e dizendo assim: podem se apresentar os opositores. Quem são os opositores que querem se apresentar contra o povo de Deus? Nós poderíamos imaginar alguns, não é verdade? Satanás já teve a sua cabeça ferida, exposta na cruz do Calvário e já está preso. A morte, Jesus já derrotou, já venceu. O próprio pecado, Jesus já pagou, nós fomos perdoados. Então, pensando numa resposta rápida, a ideia é: quem será contra nós? Ninguém. Efetivamente, ninguém será contra os eleitos de Deus. A questão é que Paulo não vive no fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas, não é verdade? Paulo não vivia em Nárnia, ele vivia na realidade. Ele sabe que há, de fato, vários tipos de oposição contra os crentes. Tanto é que ele diz algumas, ele menciona algumas na segunda parte do texto. Por exemplo, verso 35. Quem que pode nos separar do amor de Deus? Olhem os opositores: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo descreve outros também nos versículos 38 e 39. Queridos, as oposições contra os crentes, elas podem ser inúmeras e variadas, intensas. Paulo não está negando isso. O que ele está dizendo é o seguinte: nenhuma dessas oposições pode nos prejudicar. Nenhuma das oposições feitas aos crentes podem nos prejudicar diante do propósito de Deus para as nossas vidas. Deus está do nosso lado,
e por isso ninguém, de maneira eficaz, será contra nós. A ideia de Paulo é a seguinte, versículo 28, e o versículo 28 do capítulo 8 é a perspectiva de Paulo sobre a história e sobre a vida, dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam. Se nós lermos o verso 28, à luz dessa primeira pergunta de Paulo, sabemos que até mesmo os opositores que são contra nós cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia disso. Nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados, e é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como diz Crisóstomo, um pai da igreja, referindo-se a esse texto, ele afirma o seguinte: aqueles que são contra nós estão longe de nos frustrar, pois até mesmo involuntariamente eles se tornam para nós a causa das nossas coroas. Eles se tornam para nós provedores de bênçãos incontáveis, pelo fato de que a sabedoria de Deus transformou os seus conluios, as suas conspirações, na nossa salvação e na nossa transformação de glória em glória. Veja, portanto, ninguém é realmente contra nós. Mas como que Paulo argumenta para responder a essa primeira pergunta? E ele faz igual criança, ele responde uma pergunta com a outra pergunta. Paulo diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo responde à pergunta de quem será contra o povo de Deus com a demonstração maior do amor de Deus. A maior demonstração, mais profunda demonstração do amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja, foi o fato de ele ter entregado o seu filho na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para sofrer a ira que deveria recair sobre nós, pecadores. Quando Paulo levanta essa outra questão, mais uma vez, Paulo não está colocando uma dúvida sobre os seus leitores. O que ele está querendo dizer ou argumentar é um argumento do menor para o maior. Imaginem o seguinte: se Deus não poupou o seu próprio filho, será que ele não nos daria também os mimos da graça? Imagine um pai que tenha ótimas condições financeiras e dê um carro para o seu filho, e o seu filho está passando por algum tipo de dificuldade. Será que esse pai não lhe daria também o pagamento de algumas coisas pequenas, de valores menores? Esse é o argumento de Paulo. Se Deus como Pai já nos entregou o seu próprio Filho, será que Ele não nos abençoaria, sustentando as nossas vidas, nos trazendo a alegria da fé, a alegria da salvação, transformando o nosso coração, nos consolando nos momentos de dificuldade, nos abençoando na nossa caminhada de santificação? Ele já nos salvou, Ele já fez o maior, porque Ele não nos daria também esses mimos da graça? Só que Paulo já demonstrou esse argumento em outros locais. Volte aí para o capítulo 5. Capítulo 5, versículos 8 a 11, Paulo diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele já nos salvou, Ele já nos reconciliou quando nós éramos inimigos. Será que agora Ele não nos daria graciosamente todas as coisas? Em outro lugar, Jesus ensina essa mesma verdade, lá no Sermão do Monte, quando em Mateus 6, Jesus diz o seguinte: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes, Jesus está ensinando o seguinte: se o próprio Deus te deu a sua vida, Ele não sustentaria a sua vida, não te daria alimento, água, e fala a verdade, Ele nos prometeu o pão de cada dia, mas muitos dias nós temos pudim, Coca-Cola, picanha e muitas outras coisas, não é verdade? Deus nos dá muito mais do que aquilo que Ele promete, Ele nos sustenta de uma maneira sobremodo maravilhosa. Se Ele nos deu a vida, Ele também não haveria de sustentar essa vida. Se Ele não nos deu o corpo, Ele também não haveria de nos dar as vestes. E olha só, nós temos boas roupas, nós temos bons alimentos, nós temos uma boa vida, por assim dizer. Deus nunca nos garantiu luxúrias, riquezas, nada disso. Mas Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, assim como essas coisas que Deus concede aos seus filhos são os mimos da graça, essas coisas demonstram que a salvação é dada por Deus quando Ele entrega o seu Filho, e isso é uma garantia de que todas as outras bênçãos estarão sobre nós. Mas Paulo diz que Ele não nos daria todas as coisas, e aqui nós temos que esclarecer, evidentemente, que todas as coisas, pelo próprio contexto, não são quaisquer coisas. Como se bastasse eu pedir: Senhor, eu estou precisando de uma Ferrari. Senhor, eu estou precisando de uma casa de mais ou menos 1,5 milhão, já está bom. Assim, uns 5 quartos, 3 suítes, já está bom, Senhor. Não são quaisquer coisas. Não é tudo que você quiser e pedir que o Pai tem que lhe dar, como infelizmente ensina uma música infantil. As coisas que Paulo está aqui se referindo são as coisas pelas quais Deus garante e sustenta que essa corrente dourada do versículo 30 seja cumprida. O que é isso então? O que são todas as coisas? Paulo está dizendo que Deus garante nos dar todas as coisas para que desde a nossa eleição até a nossa glorificação, a salvação e a imagem de Cristo seja implementada em nós. Todas as coisas para o nosso chamado, todas as coisas para a nossa santificação, todas as coisas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então, queridos, não são os bens pelos bens, não são as riquezas pelas riquezas, e Deus pode dar riquezas e muitos bens, muitas posses para alguns crentes, como deu para Jó, como deu para Abraão, como deu para José de Arimateia, homens ricos e que fizeram parte do povo de Deus. Mas a questão não são os bens pelos bens, é o caráter de Cristo sendo formado em nós, quer na pobreza, quer na riqueza, quer na saúde, quer na doença. É um contrato de casamento, porque Deus faz conosco uma aliança, e por meio dessa aliança Ele nos sustenta diante de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Concluído esse primeiro ponto, então, já que Deus é por nós, nenhuma oposição será eficaz contra os eleitos de Deus. Nenhuma das investidas dos nossos opositores nos prejudicarão em última instância. Na verdade, elas irão compor o fato de sermos santificados para sermos mais parecidos com Cristo, para que possamos glorificar ainda mais a Deus, para que sejamos mais unidos com Cristo e com o Pai. O segundo argumento de Paulo, o primeiro é esse: nenhuma oposição. O segundo argumento de Paulo é que não há agora nenhuma acusação eficaz. Observe o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E novamente, qual que é o imaginário que nós temos? Paulo, diante dos seus opositores, diz: e aí? Quem vai levantar acusação contra os eleitos de Deus? Alguém vai querer acusar? E nós podemos pensar alguns tipos também de acusação. Satanás, as escrituras não nos dizem que ele é acusador por excelência? Ao acusar os nossos irmãos, nos é dito que ele não faz isso porque ele é próprio. Mas Satanás já está preso, já foi derrotado.
quem mais pode nos acusar? A nossa consciência em relação ao pecado? Mas Cristo não já nos libertou? Os outros homens? O seu colega de trabalho que pode dizer assim, diz que é crente, mas na hora do vamos ver? Algum vizinho? Algum amigo? Alguém que queira o seu mal? Paulo sabe dessas coisas. Ele sabe que pode de fato haver vários tipos de acusação. Ele sabe que nós somos pecadores e que o pecado recai sobre nós a acusação, traz sobre nós acusações. O ponto de Paulo é o seguinte: nenhuma delas será eficaz, porque nós estamos salvos em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Mas eu quero que nós pensemos durante algum tempo aqui sobre o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado que acusa a nossa consciência. Nós podemos pensar o seguinte: muitos de nós devem ter a experiência, ou devem ter passado pela experiência de algum pecado antigo, cometido de fato, mas confessado diante do Senhor, deixado, abandonado, algo que já havia sido superado, e algumas vezes Satanás e o inimigo, com as suas setas e dardos inflamados, tentam nos acusar em nossa consciência, e aquele pecado nos sobrevém à mente como se dizendo assim: você não pode falar desse tipo de coisa, você falar do evangelho, olha quem é você, olha como que você peca nessa e nessa área, você ser um presbítero, um diácono, lógico que não, olha o tanto que você é pecador. O pecado muitas vezes nos faz isso, nos assombra dessa forma. Contudo, queridos, não obstante as nossas falhas, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, a resposta nossa como servos de Deus para todas as acusações é simples: realmente eu sou pecador, realmente eu sou falho, de mim mesmo eu nada sou e eu nada serei de mim mesmo. Como nós acabamos de cantar, até o fato de nós crermos no Senhor não vem de nós, porque a fé é um dom de Deus. Contra todo e qualquer tipo de acusação, o que você tem que dizer é: eu não possuo qualificação alguma, eu não tenho condições, mas quando eu sou fraco, é então que o Senhor me fortalece. Essa foi a resposta do próprio apóstolo Paulo quanto ao seu espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para bater em Paulo dessa forma, com severas acusações. E essa não é somente a resposta de Paulo, como na verdade é a única resposta de todos os crentes: não há justiça em mim, eu nada tenho e nada sou, mas aquele que me comprou com seu sangue, tudo tem, todas as coisas lhe pertencem, inclusive a própria vida. É dessa forma que nós precisamos responder às acusações que recaem sobre nós. O problema, queridos, é que muitas vezes, quando nós somos acusados por pecados e por coisas que, como eu já disse, aconteceram na nossa vida e podem nos assolar, angustiar o nosso coração e a nossa alma, muitas vezes a nossa mente, a nossa alma fica angustiada, atormentada. Mas há uma figura de um puritano que eu gostaria de contar aos irmãos e que acho que ilustra bem como nós devemos lidar com isso. Muitas pessoas, queridos, vivem angústias profundas na alma, sem saber como resolver. E a imagem é exatamente essa: quando ventos impetuosos vêm sobre o mar, grandes tempestades, e os ventos balançam as ondas de um lado para outro, provocando ondas maiores e maiores e ainda maiores. Mesmo depois que esse vento cessa, as ondas ainda continuam muito altas. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que por meio de Jesus mandou cessar o vento, mandou também acalmar as ondas. O mesmo Deus, querido, que nos justifica, é o Deus que acalma, que pacifica o nosso coração, que conforta e que consola e refrigera a nossa alma. O mesmo Deus que nos salva é o Deus que diz à nossa consciência: você não pode receber mais nenhuma acusação, porque você é meu filho, eu te comprei por meio do sangue de Cristo.
É assim que Deus age sobre as nossas vidas. E é por isso que a resposta de Paulo no versículo 33 é Deus quem nos justifica. Nós somos, infelizmente, nós somos rápidos em nos justificar, não é mesmo? Eu comecei a trabalhar com aconselhamento bíblico com crianças e adolescentes, e sempre que eu faço alguma pergunta assim um pouco mais espinhosa com eles, a primeira resposta de bate-pronto é: mas eu fiz assim, mas foi desse jeito. E eu sei isso muito bem porque eu tenho duas em casa que já começaram com esse tipo de resposta. Filha, você não poderia ter feito isso, mas pai... E aí vem as justificativas. Nós somos rápidos, ágeis em justificar o nosso pecado. Muito ágeis. Às vezes nós não fazemos isso explicitamente com a boca, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nós começamos a maquinar. Como que nós vamos reparar os nossos erros? Queridos, ao invés de dar justificativas ao pecado, ao invés de tentar argumentar e questionar contra Deus, nós devemos nos entregar a Ele, quebrantar o nosso coração e a nossa alma, confessar o nosso pecado e abandoná-lo. Um dos propósitos da lei, como diz Paulo, quando Deus dá a lei, é para que toda a boca se cale, não é para que nós ficamos retrucando com Deus. Mas Senhor, e agora, Senhor? Quando a lei nos é dada e quando nós somos confrontados com os nossos erros, com a nossa miserabilidade, nós devemos nos calar e, reconhecendo nossa miséria, reconhecendo a nossa culpa, reconhecer que só há perdão em Cristo e em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte. Então nós não temos que ficar nos justificando, porque todos nós somos culpados. Querido, independente de quem seja o seu acusador, lembre-se, é Deus quem te justifica, é Deus quem garante a sua salvação. E a nossa resposta, mais uma vez, é muito semelhante à do primeiro ponto. Não há justiça em mim, mas há justiça plena naquele que me chamou, que me tirou das trevas para a maravilhosa luz, naquele que me declarou justo, naquele que cumpriu toda a lei em meu lugar, Cristo Jesus, o meu Redentor. E isso fica muito explícito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, quando ele diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele recebeu no seu lugar o seu pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A única justificativa que nós temos que dar é essa: nós fomos justificados e lavados pelo sangue de Cristo. O terceiro e último argumento de Paulo, desses efeitos jurídicos da união com Cristo, é que não há mais condenação. Versículo 34: quem os condenará? Perceba, querido, os passos são aqui progressivos, uma sequência. Antes era uma disputa, alguém que estava contra nós, uma oposição. Depois o segundo argumento para uma acusação formal num tribunal. E agora Paulo fala de uma possível, de uma suposta condenação nesse tribunal de justiça, diante de um juiz. Note, esse mesmo caminho foi o caminho traçado por Jesus até a cruz do Calvário. Foi exatamente assim que o nosso Senhor Jesus caminhou até aquela rude cruz. Durante o seu ministério, muitos se opuseram a ele, muitos foram contrários a ele, até mesmo os seus familiares, os seus mais próximos. E ele assim foi entregue com acusações falsas. Ele passa então de opositores falsos para essas acusações caluniosas. E quem acusava Jesus? Aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Eram os sacerdotes, eram os doutores da lei, eram aqueles que aguardavam a vinda do ungido do Senhor. Esses não reconheciam Jesus, pelo contrário, o acusavam de ser filho de Belzebu, de fazer as coisas em nome dos demônios. Acusavam Jesus até de ser um lunático, alguém que deveria ir parar nas internações
nas internações de CAPS e essas outras coisas dos nossos dias. As acusações contra Jesus não eram simplesmente duras, mas creio que muitos de nós acharíamos essas acusações como algo ridículo nos nossos dias. Mas, queridos, Jesus enfrentou cada uma delas por minha causa e por sua causa. Jesus recebeu oposição para que você não tivesse opositores. Jesus recebeu essas acusações para que você não recebesse acusação no dia final. E Jesus foi condenado injustamente para que você não fosse condenado. O nosso Senhor percorreu esse mesmo caminho, e é por isso que a resposta de Paulo a este último argumento é voltar à própria obra, à própria vida do Senhor Jesus, quando ele termina o versículo 34 dizendo: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Todas essas coisas então, a sua vida, morte, ressurreição, tudo isso foi para que nós não recebêssemos nenhum tipo de condenação. Na cruz do Calvário, queridos, Jesus pagou o pagamento certeiro, e ele não tem que pagar nenhum tipo de pagamento a Satanás. O pagamento que Jesus faz é ao Pai, para nos livrar da ira vindoura, para ser a nossa propiciação e desviar de sobre nós a ira que estava sobre nós enquanto pecadores. Na cruz do Calvário, aquele escrito de dívida que estava contra nós foi rasgado, lançado fora. Jesus não morre apenas para a nossa justificação, mais do que isso, ele ressuscitou para garantir que nós também ressuscitaremos com ele um dia. Porque se nós morremos com ele na cruz do Calvário, certamente ressuscitaremos com ele no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. É como nós haveremos de cantar daqui a pouco. Nós já estamos livres do medo, sabe por quê? Porque nós já fomos resgatados. Foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez e nós fomos remidos de uma vez. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Quando Paulo, lá no capítulo 4, associa a nossa justificação com a morte e ressurreição de Cristo, ele diz o seguinte: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando Paulo diz aqui, Jesus é aquele quem morreu, mas muito mais, ele não só morreu, ele ressuscitou. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque nos seus dias, muitos líderes religiosos diziam ser o Cristo. Se você for lá no sermão profético de Jesus em Mateus 24, Jesus diz que um dos primeiros sinais depois da sua partida seria que muitos falsos cristos, pessoas dizendo eu sou o Cristo, eu sou ungido, muitas dessas pessoas surgiriam. E quando nós vamos para as cartas de João, João diz: o anticristo já está no mundo, já opera no meio de vocês. Só que Paulo dá uma cartada certeira: o ungido de Deus não é apenas aquele que morre, aquele que diz que é o Messias, mas depois que morre, todo o seu propósito, todo o seu ministério vai por água abaixo e fica esquecido. Queridos, quantos e quantos líderes religiosos têm uma, entre aspas, carreira na vida religiosa, mas depois que morrem ninguém lembra. Eles arrogam para si, eles dizem ser a nova ponte entre Deus e os homens, como afirma o Papa, aquele que é a ponte entre Deus e os homens. Você se lembra o nome de pelo menos 5 papas? Qual que é o ministério desses homens que morrem e não ressuscitam? Nós, porém, cremos em um Cristo que morreu e está vivo, ressuscitou. Nós temos provas que Ele está vivo e reinando. É por isso, queridos, que o único cabeça da igreja é Cristo.
O único que é soberano sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Muitos pastores vêm e vão, presbíteros vêm e vão, mas quem reina sobre a igreja presbiteriana do Vale do Jatobá é o Senhor Jesus. E é isso que Paulo está querendo dizer. Porque nós estamos ligados a Ele, é que Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre as nossas vidas. E quando Paulo fala sobre essa figura de Jesus sendo recebido na glória, porque diz que Ele não apenas ressuscitou, mas também Ele está à direita de Deus, no trono de glória, e intercede por nós. Paulo aqui está invocando a figura lá do Salmo 110. No Salmo 110, o Filho, Jesus, é colocado como um rei sacerdote, aquele que foi tipificado na antiga aliança por Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura obscura, que traz um tipo de sacerdócio não da tribo de Levi, mas um outro sacerdócio que agrupavam duas funções, trazia harmonia entre duas funções que jamais poderiam ter harmonia dentro de Israel. Você sabe muito bem que os sacerdotes vêm da tribo de Levi e os reis vêm da tribo de Judá. Não pode alguém nascer nas duas tribos ao mesmo tempo. Ou você será de uma, ou você será de outra. Mas Cristo é aquele que vem ser o rei e juiz sobre as nossas vidas, mas Ele também é o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele representa o Pai diante de nós, da mesma maneira perdão, irmãos, eu perdi a palavra. Ele é aquele que atua em nome de Deus diante de nós e que atua em nosso nome diante de Deus. Ele é aquele que leva até Deus as nossas orações, os nossos sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome. Essa é a figura de Jesus Cristo, alguém que está como uma figura de um mediador que intercede por nós. Como diz João também em um dos seus escritos: filhinhos, não pequem, não vivam uma vida de pecado. Contudo, se alguém pecar, nós temos um intercessor, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. É por isso então, por causa desse intercessor, desse advogado, desse grande sumo sacerdote, que nós não temos mais opositores eficazes, que nós não temos mais acusadores eficazes e que nós não mais podemos ser condenados. Observe, o apóstolo começa o capítulo 8 e termina o capítulo 8 falando sobre os mesmos temas, porque ele diz: aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas, queridos, eu quero fazer uma última aplicação, porque Paulo diz que se Deus é por nós, essas coisas não acontecem. Deus está do lado daqueles que o amam, e por isso essas coisas não acontecem. Mas ai daqueles por quem Deus não está a seu favor. Ai daqueles que são contrários a Deus, rebeldes contra Deus, porque contra esses certamente haverá oposição, acusação e condenação. Tanto é assim que Paulo, no capítulo 9, vai evocar a figura de Esaú e Jacó, dois filhos gêmeos que nasceram do mesmo ventre, e antes de a sua formação, antes que nascessem e tivessem cometido qualquer ato, o texto nos diz que Deus amou Esaú, Deus amou Jacó, mas se aborreceu de Esaú. Deus é por você? Como saber, tal mais, se Deus é por mim? Como saber então se eu estou unido a Cristo? Como saber se essas bênçãos são bênçãos para a minha vida? Como saber se eu posso não mais ficar atormentado, angustiado na minha alma? A resposta é simples: nada pode separar-nos do amor de Deus. E a Bíblia é clara: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Paulo diz em Romanos 13: porque o cumprimento da lei é o amor. Se você ama como Cristo ama, se você evidencia esse amor de Deus na sua vida,
Se você diz que ama ao Pai, mas verdadeiramente ama também aos seus irmãos, porque Jesus diz: como pode alguém dizer que ama a Deus, mas não ama nem ao próximo a quem vê? Como que nós evidenciamos o amor de Deus nas nossas vidas? Se de fato nós seguimos a verdadeira religião lá de Tiago, porque a verdadeira religião é esta: cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Contra essas coisas certamente não há lei. Queridos, certamente, se você está unido a Cristo, não há oposição, não há acusação, não há condenação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que isso de fato faça com que o nosso coração se deleite na sua presença, sabendo que nós não mais precisamos ficar como as ondas durante uma tempestade, atormentados, mas nós podemos seguir seguros, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus.